Fala pessoal, eu sou o PH, eu sou advogado criminalista e este é o canal Penal com PH, o canal que não é habeas corpus, mas vai libertar a sua mente. Você tem seu direito de vir, mas eu tenho medo de querer ficar. Não precisa de um pedido de habeas corpus, a porta está aberta. E após alguns dias de ausência, sem gravar, eu voltei. Eu voltei pras coisas que eu deixei. Eu voltei. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que voltou a ser discutido em vários países, que é o racismo. E você sabe então a diferença entre racismo e injúria racial? Nada sei dessa vida, vivo sem saber, nunca soube, nada saberei, sigo sem saber. Então fiquem atentos para as dicas e acompanhem esse episódio até o fim. E inicialmente eu quero destacar os aspectos comuns entre ambos esses crimes. Ele recai sobre o objeto jurídico que tutela a honra subjetiva do indivíduo ou de uma coletividade. E ele possui um destaque na Constituição Federal que repudia qualquer ato de racismo e está previsto lá nos artigos 4º, inciso 8º e no artigo 5º, inciso 42, que expõem respectivamente. Então o artigo 4º diz assim: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. O inciso 8º diz o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e nos termos seguintes. Então o inciso 42 do artigo 5º diz que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível e é sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E que lei é essa? Então, dada essa previsão constitucional para que lei complementar regule a prática do racismo, foi editada a Lei nº 7.716, de 89, que define as condutas que tipificam o crime do racismo. E conforme o inciso 42 do artigo 5º da Constituição, que acabamos de falar, ele não é passível de fiança e não ocorre prescrição. Porém, ele também não se encontra lá no rol dos crimes hediondos, né? E aí, então, eu aconselho uma leitura da Lei 7.716, de 89, que ela possui poucos artigos, é facinho de ler. Desse modo, então, a lei do racismo, ela busca tutelar a integridade racial de uma coletividade indeterminada de indivíduos que pertencem a ela. Vamos dar um exemplo, então, é aquele indivíduo que faz apologia ao racismo contra grupos étnicos ou religiosos. Tal indivíduo, ele está atingindo uma coletividade que é determinada, essa coletividade, porém o número de indivíduos é indeterminado. Só que eles possuem uma relação jurídica entre eles, que fazem parte desse grupo. Como é que é essa parada aí? Só uma parada aí, mano. O que é que ele falou? Que parada? Que parada, irmão? Que parada é isso? Então notem que é um grupo determinado, porém a quantidade de pessoas pertencentes a ele que é indeterminado. Ou seja, não há como verificar quantas pessoas exatamente pertencem a esse grupo e serão atingidas. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou entendendo tudo agora! Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando! E é importante lembrar também que o crime de racismo, ele é de ação penal pública incondicionada. E ele é diferente das regras, então, previstas nos crimes contra a honra, onde está inserida a injúria racial, que é o crime que falaremos a partir de agora. A injúria racial, ela tem previsão legal no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que diz assim,
injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. E o crime de injúria no Código Penal, ele tem a finalidade de tutelar a honra subjetiva do indivíduo. E não é de toda a coletividade. A intenção do agente, nesse caso, ela tem que ser de atingir a dignidade ou decoro de uma ou mais pessoas, porém que seja possível a identificação exata destas. Portanto, à medida que no racismo o agente que pratica o fato definido como crime o faz com o dolo específico de atingir qualquer um que pertence a um grupo de uma determinada raça, cor, etnia ou religião, já na injúria racial, o dolo específico de quem incorre no crime é atingir a honra de uma ou mais pessoas, no entanto, determinadas. E geralmente esse delito é cometido com o uso de palavras depreciativas, com referências à raça ou à cor. Olha, ninguém chama o meu rastreador de um molenga e cheio de pulga. E além do mais, ele é 2 vezes melhor do que esse seu vira-lata horrorosinho. Você toma cuidado com o que diz. Vai deixar o meu cão com um complexo de inferioridade, uai. E por fim, como já mencionado, a injúria racial é crime de ação penal pública condicionada. E ela se procede mediante a representação do ofendido. E isso está de acordo com o artigo 145, parágrafo único, na 3ª parte. Bom, então é isso. Eu espero que tenham gostado das dicas. Não deixem de seguir o canal no YouTube. Façam lá seus comentários. Também não esqueçam de curtir esse vídeo. Já clica lá no joinha, ajuda bastante. Você também pode acompanhar todos os episódios em podcast no Deezer e no Spotify, né, para vocês poderem ouvir e aproveitar as dicas de qualquer lugar. E lembrando que o conteúdo desse vídeo também será disponibilizado na forma de artigo lá no site do Jus Brasil. Bom, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio no canal Penal com PH. Valeu!